E aí, beleza? Eu tô aqui fazendo esse desenho da Wandinha Addams, da série, e resolvi trazer para você um conteúdo um pouco diferenciado, explicando o significado de algumas expressões utilizadas no desenhista colorido, como por exemplo, o que significa integrar as camadas de cores, mesclar, suavizar, degradê, camada, saturação, etc. Dentre outras coisas também que eu sei que vão te ajudar na sua evolução no desenhista. Então vamos nessa então? Bora lá! É muito importante você entender o seguinte, que nem sempre quando você distingue uma cor na fotografia, você terá que utilizar ou começar por aquela cor que você distinguiu, inicialmente falando. Por exemplo, vamos supor que você bateu o olho naquela foto e entendeu que aquela pele é um tom mais bege, talvez para um marrom claro. Aí você já começa com o marrom claro aplicando sobre papel e ao longo da pintura você percebe, você sente que o seu desenho está ficando um pouco opaco, um pouco pálido. Significa que o seu desenho está ficando sem vida, está ficando sem contraste. E como o seu desenho irá ganhar contraste? De acordo com que você for aplicando cores escuras, cores intermediárias, cores claras, cores frias, cores quentes. Então vai muito logicamente de acordo com a foto que você observa, com os testes que você vai fazer para chegar mais aproximadamente às cores observadas e, é claro, através da aplicação dessas cores sobre o papel, das misturas. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo algumas correções nesse desenho utilizando basicamente o sépia e o cinza para evidenciar mais ainda as sombras desse desenho, gerando mais contraste, profundidade, volume e daí por diante. Eu vou aplicar um pouco mais do lápis de cor sépia nesse entorno do nariz aqui da Wandinha porque eu quero, além de afinar um pouco mais o nariz dela, eu ainda quero aplicar mais sombra para gerar mais contraste. E o que significa o contraste? Contraste é a mesma coisa que diferença, só que no desenhista você vai comparar pontos escuros do seu desenho, que geram sombra, e pontos claros do seu desenho, que geram luz. Sombra é a mesma coisa que profundidade, e luz é a mesma coisa que volume. E essa soma e o equilíbrio entre sombra e luz, profundidade e volume, é o que gera o contraste no seu desenho, as diferenças de tonalidades escuras e claras a partir das cores que você está aplicando. Então, basicamente, o que eu quero fazer aqui? Eu vou aplicar mais o sépia para gerar mais sombra nesse nariz, demonstrando mais profundidade, entendeu? Ou seja, eu vou dar aquela impressão mais em segundo plano, mais distante a essa parte do entorno do nariz, fazendo com que a luz fique mais concentrada no meio, dando uma sensação equilibrada para a parte escura e a parte clara. Também levando em consideração que, se você invade muito espaço onde é mais claro com sombra, ou seja, se você aplicar uma cor escura um pouco além da conta, invadindo o espaço onde tem que ser mais claro, você vai afinar mais esse nariz, porque o ponto de volume, o ponto de claridade vai ficar menor, vai ficar mais estreito, e ao contrário também acontece, tá? Se você deixa esse volume muito amplo, muito aberto, vai acontecer que vai dar aquela sensação, aquele aspecto que o nariz ele é um pouco mais largo, um pouco mais espesso, grosso, que dependendo do contexto pode ser que não fique legal. Então basicamente eu vou controlar essa dosagem da aplicação do sépia. Onde eu quero que o sépia não fique tão forte assim, eu faço mais de leve, controlando o peso da minha mão, fazendo com mais leveza, e onde eu quero intensificar mais as camadas, eu pressiono mais o lápis ou trabalho com mais camadas para gerar um efeito a mais de sombra. E como eu já expliquei, fazendo com que haja mais contraste no meu desenho. Sempre com bastante cuidado, bastante calma, e eu gosto de manter a ponta fina sim, mas não pontiaguda. Após utilizar o lápis de cor sépia, eu vou utilizar o cinza por cima para esfriar um pouco as cores, né? Ou seja, eu vou integrar o cinza ao sépia, fazendo como se fosse uma fusão mesmo, deixando o degradê mais sutil, mais suave, as passagens da sombra para a luz, do ponto escuro para o claro, ficam um pouco mais naturais. E eu apliquei também um pouquinho do lápis Ivory, que é esse tom de marfim da Polychromos, para tirar algumas marquinhas ali que eu não curti. Só de fazer isso aqui eu já consigo recuperar um colorido mais sutil, mais suave. E isso também pode ser feito com lápis Blender, praticamente vai dar o mesmo efeito. E continuo com cinza, puxando o degradê um pouquinho além ali daquela sombra que eu fiz com sépia, já para deixar mais ainda suavizado esse degradê, essa transição para a pele ali em si, né, para o tom natural da pele. Essa foto tem essa gama meio de contraste, entre aspas, sombrio, né? Eu acho bem bacana esses efeitos de cores que esse tipo de contraste gera na fotografia. E para desenhar também é um prato cheio, né? Não é tão fácil, é um pouco complexo esse tipo de pintura, com certeza chama bem a atenção. Vou continuar agora seguindo com sépia, fazendo nessa parte de baixo aqui, pálpebra inferior, gerando aquelas marquinhas da textura das dobras da pele, bem suaves, bem sutis, para não ficar nada marcado. E se eu achar que fica um pouquinho além da conta, passou um pouquinho do ponto, essas texturas, eu posso suavizar essas marquinhas, por exemplo, com lápis um pouco mais neutro, tipo um lápis rosa, que vai fazer com que o efeito fique mais natural. E torna voltar com sépia de vez em quando também escurecendo essas sombras, esses degradês, essas transições,
sempre com leveza na mão, controlando o peso. E compara aí esse desenho como estava no iniciozinho desse vídeo como está agora, como é que já deu um contraste mais bonito a ele, já ficou um pouco mais realista. Ali eu reforcei as sombras com lápis de cor preto, tanto abaixo do olho na parte da pálpebra, quanto nos cílios também, pálpebra superior. Eu vou utilizar o lápis de cor vermelho para deixar mais saturada alguns pontos dessa pele, um pouco mais quente. Corar, como eu já expliquei anteriormente. Corar é você esquentar, deixar mais viva a cor na pele. E se passar do ponto, como já falei também, eu posso controlar, equilibrar mais essas cores. Por exemplo, com o próprio cinza, que é o que eu faço aqui agora. O cinza vai neutralizar um pouco essa cor quente, né? Às vezes pode ficar um pouco saturado demais. É aquilo que eu já falei sobre saturação. Saturação vem da cor. Ou seja, quando você passa do ponto daquela cor, ela fica muito quente, ela fica saturada. Fica parecendo assim com a temperatura muito elevada, entendeu? Temperatura de cor, no caso. Eu vou continuar com o lápis de cor preto, escurecendo algumas partes a mais ali, com sépia também, recuperando algumas sombras. Então é um desenho bem desafiador que eu tô curtindo bastante fazer. E vou agora pegar um pouco do ocre também para jogar uma certa cor a mais, além do vermelho, nesse olho dela. E olha como é que esse desenho já vai ficando mais expressivo, através dessa composição de sombra, do contraste, luz, etc. Então espero que você tenha entendido as principais expressões utilizadas no desenho realista colorido, como já mencionei aqui: saturação, temperatura, o que significa corar a pele um pouco mais, esquentar, integrar as camadas de cores, suavizar os degradês, transição do degradê, passagem de cor, etc, tá? Tudo isso aí somado ajuda você a progredir, evoluir mais no seu desenho realista, entendendo o que você está fazendo, porque não basta somente fazer sem compreender o que está sendo feito. E também aquela parte do contraste que eu falei, que é muito importante. Quanto mais você consegue gerar contraste no seu desenho, respeitando o equilíbrio harmônico entre luz, sombra, volume e profundidade, mais realista o seu desenho fica, consequentemente, mais expressivo também. E isso é um processo gradual, que demanda muita paciência, muita dedicação. São anos de prática, tá? Não adianta te falar que você vai conseguir um resultado excelente no seu desenho com 6 meses, 1 ano aí de prática e dedicação. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não, pode ser que demore mais. Mas o que cabe a você é ter paciência e continuar se dedicando para que isso ocorra, para que isso aconteça. Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui e até o próximo conteúdo. Valeu, falou e até mais.